Hoje a gente inicia um projeto que é o sonho da espiritualidade há um tempo, que é criar um estudo que fosse sistematizado, continuado, da doutrina espírita de uma forma simples. Muitas vezes nós temos dentro de nossas casas cursos, palestras, mas esquecemos que muitos de nós estamos ainda iniciando nessa jornada de estudo e de conhecimento da vida espiritual. E a gente corre um risco muito grande de cairmos no intelectualismo. Falamos difícil, palavras difíceis e esquecemos que o próprio Cristo, quando pregava a uma multidão com simplicidade. Então eu tenho um podcast no Spotify que chama Espiritismo Simples. Não sei se vocês conhecem. Eu falo que todo mundo deveria escutar. Inclusive eu vim para cá hoje escutando um episódio sobre maternidade e infertilidade. Porque ele começa o podcast dizendo a doutrina espírita simples como ela deveria ser. Porque quando ela deixa de ser simples, é muito mais por interferência nossa, de quem nos propomos a levar essa mensagem, do que da própria codificação. Quando a espiritualidade propôs que a gente iniciasse uma formação sistematizada a respeito da doutrina espírita, eu fui atrás de alguns materiais que pudessem subsidiar o nosso estudo. Então eu iniciei pensando na possibilidade de nós estudarmos o ESD da própria Federação Espírita. Não sei se alguém já teve condição de ler o material da fé. É um material muito bom. Eu fiz o primeiro módulo. Ele é muito bom, mas ele não é de um linguajar acessível a todo mundo. Ele toca temas muito bons, muito profundos, mas ainda não é um curso iniciático, onde a pessoa que nunca assistiu uma palestra espírita, que nunca leu um livro espírita, pudesse entender. Então, por isso, nós vamos seguir nesse primeiro momento, e a espiritualidade autorizou, o material da Dona Terezinha Oliveira. Por quê? São capítulos mais curtos, linguagem acessível, e temos hoje, dentro da SEAC, que vocês vão ver que é a editora desse livro, aliás, de todos os livros dela, é editado pelo Centro Espírita Allan Kardec. O Centro Espírita Allan Kardec tem também um canal do YouTube. E lá tem vídeos dela mesmo falando sobre as obras dela. Então aí a gente tem mais uma ferramenta de estudo. Nós vamos ter nossos encontros aqui presenciais uma vez ao mês. A maioria deles vai ser comigo. Nos demais sábados vai acontecer pela manhã. Hoje, especialmente, é porque teve que ser à tarde, porque eu não podia de manhã. Mas no sábado de manhã, nos online, nós vamos ter a contribuição de muitas pessoas boas, estudiosas, que vão nos ajudar na facilitação dos temas. Então, quem que é a Dona Terezinha? Dona Terezinha, gente, é esse ser de luz da foto. Muito conhecida dentro de São Paulo como uma divulgadora da doutrina espírita. Uma mulher que fez mais de 2.000 palestras entre Brasil e cidades do interior. Vários livros. Ela tem essa coleção que a gente vai estudar. São 7 livros, essa coleção nossa. Nós estamos começando aqui agora o primeiro. Nós vamos com esse módulo do primeiro até novembro, se eu não me engano. Acho que é isso mesmo. Mas ela tem alguns livros, uns livretinhos incríveis, que depois sugiro que quem quiser, alguns eu tenho, eu posso trazer nos presenciais para ir rodando entre a gente. Então, uma vez por mês a gente troca. Porque são livretos muito fininhos, assim, de 20 páginas. Mas ele explica a visão espírita sobre o suicídio, a visão espírita sobre assuntos muito pontuais, mas que às vezes a gente tem dificuldade de lidar, porque são assuntos que a gente acha que é melhor
não chegar ali muito perto deles. E ela traz com toda uma leveza, mas com uma profundidade. Isso. Então, se vocês acharem que pode ajudar, eu acho que eu tenho uns 5 dela que a gente pode ir trocando entre a gente aí. Uma vez por mês a gente vai fazer nesse rodízio. E ela possui mais de 700 mil livros vendidos no mundo. Hoje as obras dela já são traduzidas para o inglês e para o espanhol, que eu conheço. Não sei se tem outra língua. Então, alguns esclarecimentos preliminares. Como que a gente chegou na doutrina espírita? Vocês já ouviram falar assim aquela expressão? Você chegou pelo amor ou você chegou pela dor? Eu cheguei pela dor. O meu não. Sabe qual foi a minha experiência? Eu só fiquei porque a pessoa que me conduziu, que me levou, que eu falo assim, minha mãe na parte da espiritualidade, tinha tanto amor que ela me fez aprender a amar. Mas eu não fui para amor. Eu fui obsediado. Minha chegada foi em processo obsessivo. Eu uma amiga minha que me levou lá, chama Mãos Fraternas, lá no Icreibera, eu me enviei lá, fui para ajudar, me chamou para ajudar na tarefa e eu gostei, fui ficando e fiquei. Ficou. Eu achei interessante que eu também não fui pela dor, mas eu falei que a espiritualidade é muito tão sábia que eu não fui pela dor, mas sim para me preparar para uma dor que seria para valer. Então, assim, muito bacana. E uma coisa que eu acho muito incrível é que cada um de nós chega no Espiritismo de uma forma e permanece apenas se a doutrina nos toca. Porque se ela nos toca de uma forma muito superficial e a gente não se deixa encontrar com a mensagem do Cristo, a gente não dá conta de ficar nela. Porque ela nos coloca de frente com o que há de mais difícil no mundo, nós mesmos. Porque ela nos tira uma máscara de tudo aquilo que a gente quer ser para o outro, nos despe e nos mostra quem somos em essência, com todas as luzes e com todas as sombras. E lidar com ela sem a disciplina da perseverança é muito difícil. Mas também é muito difícil permanecer nela se a gente quer dar um passo que não temos condição de dar. E aí a gente vai se educando moralmente, espiritualmente, para nela a gente permanecer. O que vai ser oferecido e o que é oferecido para nós quando nos é proposto pela espiritualidade passar por essa formação? Uma melhor orientação para a nossa vida. Por quê? Para a nossa. Porque para do outro nós já somos formados em dar palpite. Gente, uma coisa que o Espírito é fantástico, achar problema para solução para o problema do outro. A gente é ótimo. E para os nossos? Quando a gente está sozinho em casa, fechamos a portinha do nosso quarto, a gente chora caladinho para ninguém ver. Doutrina nunca é para o outro antes de mim. Porque Kardec nunca nos pediu o que a gente chama de proselitismo, de sair para converter o outro de uma forma que primeiro não sejamos nós os convertidos ao chamado de Cristo. E quem de nós já podemos nos dizer autênticos cristãos? Eu não. Eu sou um aprendiz. Estou tentando, estou caminhando. Uma hora eu vou conseguir, se não for nessa encarnação, em alguma outra. Porque, como diz um meme lá do Instagram, Jesus mandou amar o próximo, mas tem hora que o próximo não ajuda. E aí é difícil amar esse próximo. Então, primeiro Jesus fala a mim. E depois de alguma coisa que foi movimentada em meu próprio coração, a mensagem dele se torna fala. E aí a gente se encoraja a propor momentos como esse, onde eu venho aqui, com toda a minha não
possibilidade ou não moralidade desenvolvida, ainda com toda deficiência, propor para outras pessoas caminhar junto. Porque quando a gente tem um momento como esse, aqui não tem professor. Tanto é que quando se pergunta o guia e modelo de nós espíritos aqui encarnados, os bons amigos respondem a Kardec que somente é Jesus. Uma outra coisa que a gente vai tentar fazer, convivência fraterna. Mas o que isso tem a ver com o Espiritismo? O nome daqui é uma fraternidade. Se nós não formos fraternos e irmãos, a gente já começa a ser falso no nome da instituição onde a gente está aqui. E é tão bom poder chegar aqui, olhar no olho de uma pessoa, abraçar a outra, porque isso se faz Espiritismo. Que é uma coisa que nós tivemos muita dificuldade na pandemia, só reunião virtual. Você sabe que eu não acredito isso? Não fez lembrar uma coisa que eu levava meu marido quando eu ia lá no nosso lar, e ele, assim, toda vez que ele assistia uma palestra que falava alguma coisa direto para ele não queria voltar mais. Falava que não gostou da palestra, não sei o quê. Aí mais ia por conta da convivência. E eu ficava danada da cabeça, mas não havia lugar para isso, não é casa de oração, não é para poder ficar abraçando, batendo papo. Pois é a parte que eu mais gosto. Minha ficha custou a cair para isso. Porque esse, para mim, é o meu tratamento espiritual numa casa espírita. Pois você percebeu, eu ficava invocado, porque eu sou igual para o espinho. Nossa, eu não gosto que não toque em nada. Pois eu amo chegar num lugar, olhar e falar assim, meu Deus, não conheço ninguém. Passou 15 minutos, como eu sou muito tímido, eu estou cheio de melhores amigos da vida. Porque eu não sei ficar calado. Né? Mas esta convivência é uma coisa que os próprios mentores desta casa pediu para a gente fazer e trabalhar nos nossos encontros. Por isso que a gente vai mesclar alguns encontros presenciais. Quem participa lá na quarta-feira, antes de eu falar assim, vou começar a gravar, a gente não troca tanta ideia. A gente ri, a gente brinca, pergunta como é que está a tarefa de um, o filho do outro, o marido da outra, a mãe de ciclano. Por quê? Porque de tanto conviver, a gente vai se tornando uma família. Um grupo que tem um objetivo. Conhecer um pouco mais do Cristo e, a partir da luz dele, conhecer mais a nós mesmos. Uma oportunidade de iniciar o exercício de suas faculdades espirituais. Falamos em mediunidade? Não. Não, Murilo. Mas aí você me complicou, porque eu estou doido para psicografar. Eu já escutei isso. Eu falo, você não sabe a responsabilidade que é. Não é que as faculdades espirituais é qualquer faculdade de um espírito. Você está lembrado que você é um espírito? Você está encarnado e daqui 15 minutos nós não sabemos se nós estamos mais? Que eu posso simplesmente aqui agora cair e morrer. Desencarnei. Problema seu, você vai dar um problemão de pra casa, né, gente? Como é que eu tirar uma pessoa desse tamanho daqui de dentro? Mas temos garantia do momento do nosso desencarne? Não. Porque somos espíritos. Se somos espíritos, nós temos faculdades, qualidades que são inerentes a todos nós. Mediunidade é uma delas? Sim. Todos nós somos médiuns, ostensivos ou não, mas temos um grau de mediunidade. Todos. Mas quais outras faculdades? A faculdade de sentir uma emoção? Toda vez que eu escuto a Ave Maria tocar, eu choro. É uma música que mexe comigo. Pode tocar a outras pessoas essa mesma música. É uma emoção que nos atinge em conjunto. Mas se eu chegar aqui agora e falar assim, gente, vamos fazer uma surpresa. Cleonice, levanta, hoje eu sei que vai dar o encontro. Ela pode até levantar, mas ela vai estar feliz comigo? Ela vai estar, gente. Mas eu vou falar assim, vamos, Cleonice. Você não estuda há tanto tempo, minha filha, levanta e vai dar o encontro de hoje. Ela está sujeita a sentir raiva de mim? Claro. Quem assumiu o compromisso fui eu que catei com isso.
Mas eu posso chegar um dia e falar que eu preciso da sua ajuda aqui um mês. Você pode me ajudar? É outros 500. O grande objetivo desse nosso curso também é esse. Qual faculdade, enquanto espírito, nós carregamos que a gente pode colocar em favor de nós mesmos e das pessoas que nos cercam? Por quê, gente? Temos uma dificuldade a superar. Que dificuldade é essa? Vigilância. É fácil ser vigilante? Se for da vida dos outros, eu sou ótimo. Mas se for da minha, que hipocrisia. Se Marilene quiser que eu vigie a vida dela, gente, eu tenho um gozo espiritual. Um bralino, mas não falei da onde. Mas se fosse fácil nós superarmos a dificuldade da vigilância, quanto sofrimento nós evitaríamos? Vigilância de quê? De uma má resposta dada no impulso? De uma agressividade desmedida? Da falta de disciplina com a tarefa da casa espírita? Da falta de amor no diálogo interfamiliar? No pensamento, no horário do Evangelho do Lar, que tem 20 anos que eu preciso de um despertador para me lembrar. Eu ponho despertador, olha que vergonha. Eu também coloquei despertador. 5 minutos antes do meu toque. Porque senão eu não vou lembrar aquele dia, aquele horário. Mas e a vigilância enquanto doutrina? Para nós que estamos nos dispondo a estudar. Se a gente não tiver vigilância, nós vamos ler o capítulo do livro que a gente vai trabalhar? Capaz. Nós todos temos que fazer. A vida de alguém aqui não é corrida? Vocês vivem só para estudar a doutrina? Quem me dera. Mas aí vem uma dificuldade. Porque aí você está aqui. Então, além de estudar, você ainda vai ter que viver. Porque a quem muito é dado, muito é cobrado. Ah, cobrado por Deus? Não, pela sua consciência. Porque Deus não tem tempo de ficar olhando para você. Você não é a última biscoito do pacote para falar: olha, você está brincando com minha cara, né? Não. Às vezes a gente coloca Deus num lugar tão de cobrança, de tão pesado, e Deus é amor. Se fosse esse Deus pesado, cheio de cobrança, vingativo, algum de nós estávamos encarnados hoje? Nós estamos aqui por misericórdia, é por amor. A vigilância é uma cobrança de nós para conosco mesmo. O nosso caminhar moral já nos pede posturas diferentes. Tem coisa que não cabe mais na gente. E nós vamos precisar de modificar. Mas modificar é fácil? Não. Se modificar fosse fácil, eu não era gordo. Por quê? A indisciplina na comida. Se modificar fosse fácil, o tabagista não fumava. Porque ele sabe que faz mal. O alcoólatra não beberia, porque ele sabe que ele está passando por uma doença que é o vício. O casal que está brigando estava em paz, porque cada um sabe a parcela de erro, só não quer dar o braço para você. Aquele parente que incomoda seria seu melhor amigo. Mas toda vigilância, quando se supera, e a gente começa a mais assiduidade na vigilância, nos requer boa vontade. Por que boa vontade? Já viu alguém mudar a sua postura com má vontade? Eu não conheço ninguém. A não ser que seja na base da força. Aí não é mudança. É coerção. Você não vai ver um mentor espiritual falar assim: olha, Cláudio, pelo amor de Deus, de novo. Chega, vai mudar. Já viu algum espírito de luz falar isso? Então calma. Agora, se a orientação recebida te tocou, você vai ter boa vontade em mudar.
Boa vontade não é facilidade. Boa vontade é perseverança. É ação. É colocar da sua energia para esse movimento. Agora, fácil não. Tem 20, 30, 40 anos que nós estamos fazendo a mesma coisa. Quantas encarnações a gente precisou para parar de matar um ao outro? Mas nós já melhoramos. Então nós vamos continuar. Mas sem perseverar, vai dar errado. E a gente perde. Teremos alcançado, enfim, a segurança, a tranquilidade e o progresso intelectual e moral que só o tempo, o esforço próprio nos podem dar. Essa frase, lá naquele primeiro capítulo, mexe muito comigo. Por quê? Porque quem de nós não quer sentir segurança? Da violência física, sim. Mas às vezes não tem nada nos ameaçando ao entorno e ainda assim, quando a gente deita, tem um sentimento de vazio, de insegurança nos batendo. Quem de nós nunca teve um momento na vida onde a gente perde a tranquilidade? Nossa cabeça não para. Às vezes, o nosso progresso intelectual e moral não andam na mesma velocidade. Eu posso ter 3 mestrados e continuar sendo imoral. Eu posso ler toda a obra de Chico, falar muito bem e ser um pouco na vivência do Evangelho. Por quê? Porque para você falar bem, você não precisa de ler nada, você precisa de um curso de oratória. Para você saber citar ou fazer uma apresentação, você pode precisar de saber fazer um slide. Agora, em viver o Evangelho, você não precisa disso. Você precisa de muita coragem. Por isso que é tempo e esforço que a Terezinha coloca para essa conquista. Nossa, gente, eu já tenho 1 mês frequentando a casa espírita e nada mudou. Mas tem 50 anos que você está fazendo trem errado. Com 1 mês você quer consertar? Você reformou seu íntimo em 1 mês? Como é que a resposta então vai vir em 1 mês, gente? Calma. Nós estamos engatinhando. Então esse tempo e esse esforço. Que assim, não, daqui 20 anos nós estamos aqui fazendo mais palestras, se Deus quiser. Nós vamos estar aqui ainda trabalhando. E ninguém mais vai querer ler um livro. Por quê? Tem 20 anos de doutrina, não precisa ler mais nada não. Coitado. Morro de dó de quem pensa assim. E infelizmente a gente vê muito disso. Quantas vezes a gente perde a oportunidade. Olha, tanto livro bom espírita sendo lançado nesses últimos anos, quem de nós os leu? Às vezes nós estamos também muito fechados, cristalizados para o novo. Será que ninguém dessa geração de médiuns novos lançando livros, ninguém é bom o suficiente para a gente sentar e ler as obras? Que espaço é esse que a gente está dando para quem está chegando na doutrina? Ah, mas ele não vai fazer a melhor palestra. É melhor do que palestra nenhuma. Ele vai ter dificuldade para falar do tema. Senta com ele e vai estudar. Pode você não ajudar a chegar o outro, chegar o novo, a aconchegar o tarefeiro, daqui a pouco nós vamos ter um caso espírita. Então a gente entra numa nova diferença, num novo chamado com um estudo como esse. É convidar pessoas a virem participar. Justamente para se chegar uma hora e a gente chegar em si e falar, gente, Murilo passou mal. Quem que vai substituir? Aparece um. Começa a rezar todo mundo para Murilo melhorar. E não para aparecer outro tarefeiro, entendeu? Calma. Então como que a gente se prepara para o dia da reunião? A Terezinha coloca lá.
material e espiritualmente. No livro de André Luiz, chamado Desobsessão, André Luiz coloca para a gente um passo a passo de preparação para uma reunião mediúnica. Vocês já viram? Então eu sugiro que leia a versão antiga, que tem. A versão antiga. Porque na versão antiga tem as fotinhas representando as instruções. Eu tenho o velho, não tenho o novo não, porque eu consegui comprar um cedo. Com as fotinhas bonitinhas. Por quê? O que ele traz de orientação lá nos cabe aqui. Gente, são 2 horas da tarde. Se eu comer uma comida pesada, eu vou dar conta de não dormir agora, escutando o Murilo falar? Não, então isso passa por um tipo de preparação. Espiritualmente, adianta eu vir para uma reunião sem oração? Chegar aqui e falar, seja o que Deus quiser, vai na fé e na força? Eu escutei de um palestrante assim, eu não preparo mais nada, porque tudo que eu preparo eu chego na hora e falo o contrário. Então agora eu chego lá e falo o que vier na minha cabeça. Eu falei, ô meu filho, que confiança nos espíritos. E que responsabilidade achar que o espírito tem que te bancar. Você assumiu a palestra porque você quis. E aí eu lembrei de um filme, do Divaldo Franco, vocês lembram? A Joana com ele. Ele com a Joana? É. Então a gente precisa estar atento a falar do Cristo, da doutrina, mas nos prepararmos para isso. O nosso grande referencial, além da obra da Dona Terezinha, vocês vão ver que nós vamos usar muito as obras de Kardec. Sugiro, quem tenha condição, que tenham o Livro dos Espíritos. Ah, mas está caro. Agora, gente, a FEB tem a edição de bolso econômica, vocês viram? Com papel de jornal, está saindo, se eu não me engano, R$10 o livro. Bonitinho, nós compramos um tanto lá com esmeraldas, nas caixas. Agora eu acho que a caixa vem com 50 exemplares. Então, vamos olhar. E aí nós vamos lá. Kardec fala assim, a harmonia que reina no universo material, como no universo moral, se funda nas leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. Ô, gente, o sonho de consumo de todo mundo é viver em harmonia. Vai para dentro da sua casa, ela está totalmente harmônica como você sonha? Às vezes quem não está harmônica é você está colocando a culpa no seu colega, da sua família. Mas como que nós vamos entrar em harmonia se a harmonia do todo é regida pelas leis de Deus? Elas estão lá, destrinchadas no Livro dos Espíritos, mas a gente não acha a hora de sentar e estudar o Livro dos Espíritos. Como que você quer entender lei de causa e efeito se você não teve tempo para sentar e ler o capítulo de causa e efeito? Não foi no YouTube da vida e procurou uma palestra sobre causa e efeito. Vai ter 1 milhão. Como que a gente vai entender o processo de progresso dos espíritos se a gente não se colocou a disciplina que seja meia hora na semana de sentar e falar que tal de progresso é esse? Esse progresso começa quando e termina quando? Que infinidade de encarnação, vou ter que ficar voltando aqui todo dia. Como é que se dá isso? Existe uma diferença muito grande entre sonho e ilusão. Ilusão é devaneio, ele não tem sentido. Sonho, a gente tem meta para alcançar. Então, você quer progredir espiritualmente, isso é uma meta. Um objetivo de vida que você tem. Mas para você chegar lá, você tem que fazer alguma coisa. Que comece por estudar. Senão você não vai nem saber o que significa esse progresso espiritual. Aí nós estamos aqui falando de doutrina, falando de evangelho, apenas com suposições de ideias de cada um de nós. Quem tem dificuldade para ler o Livro dos Espíritos além de mim? Sugestão: recorram a Miramês. Miramês psicografa uma coleção, junto com o médium João Nunes Maia, aqui de Belo Horizonte, a coleção Filosofia Espírita. Ele tem um comentário de pergunta a pergunta do Livro dos Espíritos. E tudo que você me entende, ele explica fácil. Gente, é a minha salvação.
Amo, é a coleção que eu tenho até ciúme de emprestar. Porque toda hora eu consulto ela, tadinho. Até ela vai ficando velha já. Por quê? Porque é minha salvação. Tem hora que eu leio o livro dos Espíritos, eu não entendo nada. Aí Miramês me salva. Ou senão eu me mudo de toda a cara de pau e ligo pro povo antigo de doutrina e falo, me explica que eu não entendi nada. Ah, Murilo, você é cara de pau? Sou. Tem gente que tem de doutrina o que eu não tenho nem de idade. E eu não vou procurar essa pessoa? Claro que eu vou. E se ela fizer cara ruim pra mim. Porque eu vou, todo cara de pau e pergunto. Porque é assim que a gente aprende. Mas também não vai ficar encostando nos outros, não. Faça a parte para estudar. Mas, momentos como esse, é para isso. É para a gente trocar, para a gente aprender junto. O primeiro capítulo ele fala sobre radiações e vibrações. O que são essas benditas radiações e vibrações? Em linguagem espírita, é o ato de emitir e direcionar energias, usando para isso pensamento e sentimento. Gente, essa semana o Ícaro me fez perder a paciência. E aí o Ícaro ficou lá na minha cabeça. E eu fiquei, com vontade de ir lá e dar uma surra. Que pensamento e que vibração que eu estou emitindo lá com ele? É de amor, fraternidade, carinho? Não vai ter jeito. Aí eu penso na Dani e falo, oh meu Deus, coitada da Dani, está aguentando aqui uma aborrecida de casa. Eu estou ajudando a Dani a aguentar a aprovação dela? Também não. Aí Cleonice não está entrando no estudo de quarta e fala, preguiçosa, gente, olha. Quem já está fazendo 8h30 da manhã, que ela pode dar um oi para nós aqui, ó. Estou trabalhando. Não é, menino? Vou fazer o quê? Fazer o quê, né, Cleonice? Mas eu não fui lá perguntar para ela, não. Eu já estou aqui falando preguiçosa. Eu estou emitindo boas vibrações, uma radiação legal para ela. Ah, gente, então percebam, eu falo de pensamento de vida e eu repito isso todos os dias da minha vida. Pensamento é elemento co-criador. O nosso pensamento cria a nossa realidade. Cuidado com a realidade que a gente está construindo. Divaldo Franklin, numa palestra, ele falando, perguntaram para ele assim, quando eu estou com muita dificuldade, com os pensamentos negativos vindo, o que eu faço? Divaldo falou assim, não luta contra eles, substitua. Se você está lutando contra o pensamento, você está reforçando ele, gastando energia nele. Então substitua. Eu estou com vontade de ir lá e xingar Ícaro. Como que eu vou substituir isso? Eu vou sentar, Deus, eu estou com raiva dele, mas eu vou fazer pelo menos uma prece. Que seja isso. Não dou conta de fazer uma prece, gente. Aqui sempre fica, cadê? Pega um livrinho desses de mensagem, Fonte Viva, Boa Nova, o próprio Evangelho, abre aleatório e lê um capítulo. Substitua. Por quê? Porque senão você vai ficar desgastando muito. E às vezes com pensamentos que são criados por nós. O problema é desse tamanho, a gente fazer ele virar desse. Cuidado, porque a gente está radiando o tempo inteiro. Por isso que tem um livro de prece ali, ó. Porque a prece com a oração irradia para quem está ali. Se não radiasse, não tinha motivo para ter aquele livro ali. Ele não é de enfeite, não é para brincar. Mas muito mais do que o papel com o nome, com o endereço, somos nós. E o que a gente vai fazer com isso? Nós somos uma antena. E aí eu vou recorrer a minha amiga Maíse. Ai meu Deus. Será que não vai ter jeito não? De passar videozinho? Tá muito baixo, não tá? O microfone é muito grande. Cláudia, ajuda os universitários aqui, né? Só me dá assim. No meio espírita, desde muito tempo atrás, nós estudamos vibrações. Dá para ouvir? O que vem na sua direção, que disserta, aquilo que
sai de você são vibrações. E tem gente que é tão sensível que se recebe alguém em casa e a pessoa não está bem, já se arrepende todo. O cabelo parece ficar de feio, a pessoa não se sente bem. Nossa, fulano esteve em casa, enquanto ele não foi embora, eu não me senti vibração negativa que não serve para a gente. Os animais sentem muito, o cachorro, principalmente o gato. Por isso as bruxas usavam os gatos, porque os gatos têm uma sensibilidade impressionante. Eu tive um gato chamado Juarez, um gato preto, e quando a pessoa chegava na minha casa, estava ruim, ele ia para a cozinha e se enfiava embaixo do fogão e só saía quando a pessoa ia. Eu não precisava nem perguntar se a pessoa estava com algum problema, já sabia que estava com ele atitude de Juarez. Mas quando nós estamos mesmo em vibrações, é preciso cuidar com aquelas que saem de nós, porque elas sempre voltam. Elas vão até o outro e o outro nos devolve. Imagine na hora de uma briga, na hora de uma discussão ferrenha, na hora em que você lança sobre o outro a sua zinha, a sua raiva, ainda que o outro finja que está repetindo com naturalidade, ele lança sobre você o que muita gente chama de carga, mas que os espíritos ali chamam de vibração. Vibração condensada, vibração que tem forma, tem cheiro. O Chico dizia que tinha pavor de inveja. E as pessoas achavam engraçado, porque o Chico, à mediunidade que tinha, devia ter visto coisas do Arco da Velha, mas ele dizia, cadê agora? É porque vocês não têm ideia da vibração que é a inveja. Imagine as coisas terríveis que ele via se materializarem quando alguém invejava o outro. Por isso que as nossas vibrações passam pelo filtro da nossa consciência, da nossa prece, da nossa verdade, da nossa esperança. Vou receber alguém na minha casa, já neutralizo a minha casa em luz. Vou abrir a porta para uma pessoa, sei que essa pessoa está envolvida numa luz de paz, a luz da espiritualidade superior, a luz do positivo. Com alegria eu vou receber a pessoa, mesmo que seja uma pessoa que me quer causar dificuldade. Ou então eu arranjo um outro lugar para encontrá-la, que não seja uma coisa. Porque a vibração é uma coisa. Feliz de nós, se a nossa vibração diária atrair apenas outra vibração, que seja positiva. E ainda que o outro tenha uma vibração negativa, ela não nos atingirá, porque estaremos num patamar um tiquinho mais alto em termos de energia da mente e do coração. É fácil lidar com vibração? Se vocês descobrirem um jeito fácil, muito bom. Porque a gente não tem um botão de desliga para falar, hoje não vou irradiar nada. Não, você vai irradiar e você vai receber. Fato. O que depende da gente. Por isso que eu falo que todo espírita devia ler um livrinho que é fininho, do Emmanuel, Mediunidade e Sintonia. Devia ser leia. Se você frequenta o centro espírita, leia. Com 15 minutos você lê o livro todo. De tão pequenininho que ele é. Aí você lê. Depois você relê. Depois você relê. Por quê? Jesus do céu. Emmanuel escreve esse livro e dedica ele para o próprio Chico. Justamente mostrando a questão da radiação emitida e recebida dentro de um contexto espiritual. Você quer saber qual tipo de espírito te acompanha? Olha no espírito. Minha avó falava uma coisa assim o dia inteiro pra gente. Diga com quem tu andas, eu direi quem tu és. Gente, isso é a mesma coisa do espiritismo? Minha avó era quase que o lema de vida dela para os netos, sabe? Toda hora. A gente, nós vamos sair, diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Cuidado, quem é companhia, para onde vocês vão. Tinha uma birra dessa frase, até entender que no fundo ela estava certa e mais uma vez eu estava errado. Ele falava isso, falava muito assim. Quem senta na mesa com o corpo, come lá abaixo. Ele falava isso. Nossa. E eles estavam errados? Não. Mas o adolescente rebelde acha que eles estão errados? Claro!
Ai, eu tinha ódio dessa frase. Pavor. Porque aí minha consciência doía. Eu estava saindo para fazer coisa que eu sabia que eu não devia fazer. Que é uma coisa boa de adolescente é que ele sabe que está errado e quer fazer, né, gente? Que a gente sabe, a gente não é bobo, mas a gente quer fazer o quê? Raiva. Coitada da minha mãe, aquela ali sofre até hoje. Por quê, gente? Porque se é vibração. Aí algumas coisas dessa fala da Maísa que nós vamos pensar. A questão dos animais que possuem uma sensibilidade. A questão de que tudo que a gente emana, a gente recebe lei de causa e efeito. Se eu estou emitindo raiva para alguém, ela vai voltar. Se eu estou querendo baldear, o ar lá não precisa fazer nada não, porque é lei. Vai voltar. E é por isso que a gente acolhe o obsessor na mediúnica com tanto amor e carinho. Para quebrar esse ciclo. Eu puno A, B me pune, eu puno, ele me pune. Uma hora esse ciclo tem que romper. E para romper, haja coragem. Certa vez estávamos numa mediúnica, recebemos contato, né, do espírito e queria se vingar de um médium que frequentava nosso grupo. E aí, na época eu fui conversar com aquele espírito, ele falou: como que você tem a coragem de me pedir para perdoar se ele já matou minha filha? Eu engoli aquela seca. Ele só está diferente porque veio em outro corpo, mas eu gostei mesmo, eu achei. E agora eu vou matar os filhos dele. Ele sabe o que eu senti. Eu falei, tem esses anos todos. Você acha que a sua ferida diminuiu ou aumentou? Ela só aumenta. Eu falei, então por que até agora você está com uma viseira, ao invés de olhar para os lados e ver que sua filha está aqui para te receber? A Eva me traz, mas eu reflexivo com isso. E esse espírito caiu no choro. O ódio, a raiva, o sentimento de vingança cega a gente. E a gente é diferente daquele espírito? Não. Quem aqui é mãe? Mexe com os filhos de vocês. Você quer ver uma mulher virar uma onça? Fala assim, seu filho... Você não precisa nem terminar a frase. Ela já está oriçada. Até você terminar a frase, eu podia até terminar falando que gracinha. Não, ela já está com raiva de você. Porque ele não mexe. As mulheres viram uma onça. Gente, é muito sério quando a gente fala de radiação. É muito sério. Porque a gente pode oferecer cura ou veneno. Porque os dois ainda existem em nós. E o pior, se for o veneno que eu emito, no fundo eu estou envenenando a minha vida. Sua eficiência e alcance. Capacidade de amar e sentir. Se eu tenho. Vontade de emitir essas energias e dirigir o pensamento. Então vamos supor, eu vou usar a Gislene aqui de exemplo. Gislene não está perto de mim. Eu vou fazer uma prece por ela. Sei que ela está passando pelo momento A e quero direcionar uma prece para ela. Sem a capacidade de amar e de sentir, de empatia, vai existir o movimento da prece? Não. Se eu não tiver vontade de emitir essa energia, ela vai se emitir? A vontade obedece ao pensamento. Se então eu não dirijo meu pensamento, ela não vai. Então perceba que é literalmente um exercício essa manifestação de radiação. Por isso que você vê muita casa espírita com livro de radiação. Você vê a casa espírita com orientação mediúnica. Às vezes a pessoa não está nem ali. Ela mora em outro país, mas foi solicitado uma orientação.
no momento que a espiritualidade julga necessário e mais adequado, manda uma mensagem. E aí? Se não for por radiação, como que nós vamos fazer? E como que a gente faz esse movimento de radiação? Primeiro a gente concentra. Nossa, mas começou difícil. Começou difícil. Onde no mundo a gente tem vídeo de TikTok com 30 segundos, concentrar está sendo cada dia mais difícil. A gente está sendo a geração do imediato. Concentração não é movimento imediato. É movimento de construção. Depois orienta a mente para o mundo íntimo. Se eu não volto o pensamento para mim, eu não emito nada para o outro. Como que eu vou me colocar em prece pela Gislene, se antes eu não me concentrei, me acalmei, acerenei meu coração para depois direcionar o que eu tenho de melhor para ela? Não vai ter jeito. Fixar o pensamento em um ponto superior de interesse. Que ponto superior de interesse é esse? Pode ser Deus, Jesus, um espírito amigo que eu vou recorrer na prece para solicitar ajuda, mas que seja em comum. Se Gislene é evangélica, eu vou falar com ela sobre um espírito? Não, gente, para quê? Vamos usar o que é em comum? Então vamos fazer uma prece em nome do Cristo? Até isso alimenta o nosso senso de fraternidade. Se a gente sabe respeitar a forma de relacionar com o sagrado do outro. Emitir e irradiar bons pensamentos e sentimentos. Vocês já viram aqui para fechar e para abrir uma reunião que faz uma prece? A gente sempre convida, feche seus olhos, mentalize Cristo, traga seus bons pensamentos, lembre de quem precisa de oração. Isso é irradiação. Quando você fala, vamos irradiar amor, paz, serenidade para o pessoal lá do Rio Grande do Sul, é isso que está mandando. Quando você fala de apaziguamento das guerras lá para o Oriente, é isso que você está mandando lá para a Ucrânia. Mas você tem que saber o que você está emanando. Tem nome. Nossas emoções, nossos sentimentos, nossas preces são ditas. Então, sejamos claros. Que Jesus mesmo fala. Aliás, Paulo, sim, assim não é não. Não vou ficar no meio termo. Se parou para fazer uma prece, faça melhor que naquele momento você consegue. Porque a quem você direciona a prece, por quem você se põe em intercessão, merece o melhor. Não merece mais ou menos. Vibração coletiva. Radiações podem ser feitas por um grupo de pessoas, então são mais fortes porque representam a soma das energias de todos que estão participando. Eu posso fazer a prece aqui sozinho para a radiação. Mas eu posso falar assim, gente, no final vamos fazer um exercício de radiação? O que vai ter mais eficácia? Eu sentar ali sozinho ou se a gente fizer uma radiação comum? Entre todos nós. Juntar a força de um por um aqui e o máximo que a gente der conta. Por isso que a gente fala em espiritismo de fraternidade. Porque se resolvesse ficar sozinho em casa, não precisava de centro espírita. Vocês já pararam para pensar nisso? Qual é a importância de vir para cá? O processo de educação para o nosso espírito? Se a gente já tivesse num ponto evolutivo que somente o culto do lar na nossa casa fosse suficiente, nós não precisamos de casa espírita. A gente ainda precisa. Porque a gente educa nossos espíritos nessa relação. Eu não trouxe, mas aí fica uma... Era para eu ter trazido e eu esqueci. O livro Nosso Lar. Então vamos dar um intervalo ali. Às vezes eu acho que até na internet ali esse trecho.
o capítulo 3. Tem? Nós vamos dar um intervalo, se puder a gente pega lá. O capítulo 3 tem um exemplo de uma prece coletiva feita em nosso lar. E o que aconteceu na hora da prece coletiva. Então, se tem, eu não vou contar spoiler não, né? Até bom, porque aí todo mundo agora tem que reler nosso lar. Quando formos fazer uma irradiação coletiva, prestemos atenção que ela tem que ter um direcionamento. Eu tenho que ter um objetivo. Para onde que eu estou emanando? Com qual finalidade? Eu vou fazer uma prece lá pela casa da nossa irmã. Por isso que a gente pede o endereço lá. Eu vou fazer pelo filho da outra. Qual que é o nome dele? Preste atenção no seu tom de voz. A clareza e a objetividade. Ao orientar o pensamento e o sentimento, porque quem está aqui fazendo tem que conseguir ajudar todo mundo a direcionar o pensamento e o sentimento para o mesmo foco. Sincera emoção para estimular o sentimento de quem ouve. Por que sincera emoção? Alguém aqui já fez curso de oratório? Você sabe que no curso de oratório você aprende a fingir emoção? Para convencer você de uma coisa? Por isso que eu tenho pavor. Eu falo o que eu fiz. Eu fiz o curso, gente. Eu estou contando para vocês, eu assustei. Você tem um treinamento para você fingir uma emoção na hora que você está falando, para convencer o outro daquilo que você quer. Então, por isso que é sincero. Nós estamos falando de radiação. Você pode ter um curso de teatro, que você vai emitir exatamente aquilo que você sente. Não vai adiantar a representação. Então, quem conduz a oração tem que estar munido disso. Não, você falou assim, põe lá o nome no caderno, endereço. Eu já questionei essa questão do endereço. Porque a espiritualidade não sabe como é que é isso. Eu já questionei isso. Vou te falar a resposta que eu tive. Eu sei se é correta? Não. Quando eu questionei. Eu vou te contar a resposta que eu tive dos espíritos. Se alguém mais teve uma resposta melhor, traz para nós. Um dia eu questionei isso. E aí a resposta que nos foi dada foi: não é somente a pessoa que precisa do tratamento, a casa precisa. É o todo. Às vezes outros integrantes da família precisam. Às vezes a casa está com tanta larva astral que eles têm que ir lá fazer uma limpeza energética. Por isso que se perde. Porque não adianta colocar uma pessoa sadia num ambiente de saúde. Então não adianta tratar uma pessoa e deixar o todo ainda da mesma forma. Ou se trata tudo, porque quando eles nos ajudam na recuperação da nossa saúde espiritual, eles também querem que a gente evite a cair de novo. Se lá é o nosso lugar de morar, de estar, de conviver, o todo também precisa da mesma ajuda que eu. Porque a minha doença adoeceu o meu companheiro, adoeceu o meu filho. Percebe? Isso o ambiente contribui, você tem dificuldade de manter naquela posição. Claro. Essa foi a resposta que eu tive dos espíritos. Agora, se alguém tiver alguma outra aí, traz para nós. Fotinha que não veio. Gostei não. Hora de silenciar pensamentos, de colocar-se à disposição dos espíritos amigos. Escreva uma condução de radiação para ser feita dentro da casa espírita. Se é irradiação coletiva, ela não é de improviso. Escreva. Por quê? Para você não se perder. Se você está pegando a vibração e o sentimento de um grupo para colocar em direção a algo, não vá no improviso, você está fazendo um trabalho espiritual. Você está à disposição dos bons espíritos. Casa espírita não funciona à base do improviso. Quem dera, seria muito menos responsabilidade. E é justamente por isso que dá errado. A gente ainda quer. Nós vamos dar um pouquinho de tempinho aí, são 3h10. Se vocês me ouviram já 1 hora. Se vocês não cansarem de mim, tem 1 hora que vocês estão sentados.
estica o esqueleto, toma uma água. Daqui uns 15 minutinhos a gente volta para falar sobre Deus. Você tá bom, meu amor?